Fala, galera, tudo bem? Ideologias e revoluções da Europa do século XIX, né? É o nosso assunto desta aula. Essa imagem aqui tem na nossa apostila, é uma imagem que está em exposição no Museu do Louvre e ela representa, então, a liberdade, né? O que vai acontecer? Ali no final do século XVIII, né, no início do século XIX, ainda se vivia o mundo bastante o que tinha acontecido na Revolução Francesa, né? E depois da Revolução Francesa, a Era Napoleônica. Na Era Napoleônica, você tem a ascensão da burguesia ao poder, né? Então, quando Napoleão Bonaparte é derrotado, quando vai, né, a queda de Napoleão Bonaparte, essas antigas monarquias europeias vão se reunir no Congresso de Viena, isso vai ser no ano de 1914, 1915, para decidir como vai ficar esse mundo, então, essa Europa, né, depois de Napoleão Bonaparte. Vai ficar conhecido como Era das Restaurações. O que eles vão querer restaurar? O antigo regime, o absolutismo, né? Mas vai perceber que o mundo está diferente do que estava antes das restaurações, né? As ideias liberais, elas continuavam muito fortes. Um exemplo disso eram as independências que aconteciam na América Latina, né? Então mostra que o absolutismo estava longe de ser implantado novamente, né? Então, na Europa, vários monarcas tentam agora se adaptar a essas novas ideias, digamos assim, né? E o início do século XIX vai ser marcado por vários movimentos, né? Várias ideologias que irão surgir, tá bom? Uma ideologia vai surgir, né, para poder fazer frente à nova pirâmide social que estava sendo implantada, né? A pirâmide social não sendo implantada, a pirâmide social já se usa há muito tempo, tanto que eu usei como exemplo aqui uma bem antiga, que é a pirâmide social do Egito. Ou seja, quanto mais no topo da pirâmide está a pessoa, mais poder ela tem, mais influência ela tem, né? Quanto mais na base da pirâmide, mais trabalho braçal normalmente as pessoas fazem, né? E tem menos relevância nesta sociedade. Então, o que vai acontecer? Aqui é uma pirâmide social, classe alta, classe média e classe baixa, né? Como eu já falei anteriormente, né, a burguesia, na Idade Moderna, vários conjuntos de revoluções deu amplos poderes à burguesia, né? Então, você tem agora uma transformação no modelo de trabalho, no modelo de vida, de organização da sociedade. Com a Revolução Industrial, a burguesia vai ganhar, a burguesia industrial daí, né, uma importância e relevância cada vez maior, e vai ter que agora aprender ou se adaptar para conviver com essa classe mais embaixo, a sociedade seria a classe baixa, que era o seu trabalhador braçal, né, que liderava os meios de produção. Os meios de produção também vão mudar. Depois da Revolução Industrial, agora eu uso a força do meu trabalho, não o conhecimento que se tem de fazer alguma coisa, né? O mais importante é a força braçal, como operar as máquinas. Esse vai ser a questão mais importante agora, tá? Várias doutrinas sociais vão surgir neste período para lutar pelo direito desses trabalhadores que vão fazer frente a essa burguesia, tá? E aí você tem alguns termos que você já conheceu, até já sabe o que são, a maioria das vezes, né? Você vai entender agora a história de como eles surgiram, né? O socialismo utópico foi a primeira vertente ideológica que começa a questionar o capitalismo, tá? Então, alguns pensadores, né, que defendiam algumas ideias sobre o socialismo utópico. Charles Fourier, ele propunha a volta à dependência do homem da natureza, né? Então, ele propunha que voltasse ao que era anteriormente, né? Saint-Simon idealizava uma sociedade sem diferença de classe, e Robert Owen dizia que o trabalhador tinha que ser bem pago, bem instruído, então ele tinha que ganhar um salário justo pelo seu trabalho. Essas críticas que eles faziam, elas eram bem fundamentadas, elas faziam sentido. Eles só não mostraram como que o caminho que seria percorrido para conseguir chegar a tudo isso. Por isso que ganha esse nome de socialismo utópico, porque não demonstra o caminho a ser percorrido para conseguir ser implantado, ok? Karl Marx e Friedrich Engels, então, estudaram um pouquinho mais, né, foram mais a fundo, para tentar descobrir os meios para se chegar onde eles gostariam que se chegasse, tá? E aí uma das ideias deles seria o seguinte: o entendimento amplo da economia é fundamental para o entendimento da história, né? Ele vai dizer o seguinte: olha, todas as vezes que a sociedade caminhou, nem seja um pouquinho, foi através de luta de classe, né? Então, o socialismo marxista vai dizer que tem que ter uma luta de classe. O meio que conduziria a justiça social seria a luta de classe, onde o trabalhador tomasse o poder. Então, dessa maneira, ele poderia chegar ao poder. Bom, socialismo católico, ele queria um mundo mais justo, mas não concordava com
questão de Frederick Engels e Marx, né? Ele não concordava com essa busca pelo poder, né? Só que o socialismo católico, ele vai tentar fazer quase que um intermediário entre as coisas. Ele vai dizer o seguinte, olha, se a pessoa também é um bom católico, se o dono da empresa é um bom católico, ele vai, né, também garantir bons direitos aos trabalhadores, né? Era mais ou menos esse princípio que ele trabalhava. Bom, o anarquismo, justiça social deveria ser alcançada rápida, né? E se precisasse usar a violência, e não queria nenhuma estrutura de Estado na sociedade, nem divisão de classe social. Bom, e Pierre Joseph dizia o seguinte: a propriedade é um roubo, então também era contra a questão da propriedade, tá? O nacionalismo previa, então, o princípio da legitimidade. Cada nação, que era representada pelo seu aristocrata, né, reivindicava a volta daquele que era considerado seu por direito, né? Então, ia voltar a ter propriedade daquilo que tinha. Bom, a união desse povo, né, uma base cultural uniforme, então, essa é a primeira vertente do nacionalismo. A segunda vai dizer o seguinte: olha, cada indivíduo tem que ter consciência do seu papel na sociedade, né? Então, nessa reformação desse nacionalismo, né? E, por último, o liberalismo. O liberalismo tão falado lá na Revolução Francesa, ele vai voltar, né? Vai voltar nunca, deixou? Ele vai só enfatizar ainda mais, tá? O liberalismo político, estrutura de governo mais representativa. Se o regime escolhido foi uma monarquia, deve ser uma monarquia constitucional. Se for um regime republicano, tem que ser dividido em 3 poderes. E esses 3 poderes serem independentes entre si, né? Para que tenha maior representatividade, tá? Propriedade privada e não intervenção do Estado na economia. Então, eram os princípios que estavam bem, né? Livre comércio, livre concorrência, que estavam bem estabelecidos então, tá bom? Esses foram então algumas das ideologias que começam a surgir aí. Nós vamos estudar um pouquinho sobre a continuidade desse capítulo na nossa próxima aula. Um forte abraço para você e até a próxima aula.